O Destaques TST está de volta e você acompanha o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. R$100 mil é o que vai receber de indenização uma trabalhadora gaúcha que sofreu um acidente provocado por uma empilhadeira. Veja na reportagem. Trabalhar com empilhadeiras exige um cuidado redobrado. O mau uso da máquina pode causar acidentes graves. Um mecânico que soltou uma peça, um parafuso na hora errada, e o fundo da máquina caiu em cima dele e morreu esmagado. Além disso, o operador da empilhadeira deve ter se especializado no serviço. A gente que usa sempre tem o curso, A pessoa que faz o curso, que pega as informações corretas. Quem não tem um curso não deve trabalhar na máquina. E os cuidados é evitar acidente. A falta de supervisão de uma empilhadeira mudou a vida de uma empregada no Rio Grande do Sul que ficou inválida para o trabalho. Ela teve a perna esmagada pela máquina que, por distração do operador, se moveu sozinha e atingiu a trabalhadora, que na hora fazia a limpeza do local. O Código Civil estabelece que as empresas, as sociedades respondem pelos atos de seus prepostos. Se há um acidente a um trabalhador causado por outro trabalhador, a empresa deve responder. A empresa recorreu ao TST após ter o recurso negado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. A companhia alegou que os fios do freio se romperam e por isso a empilhadeira se moveu. Portanto, o caso seria acidental e não culpa da empresa. O relator do caso, o ministro Fernando Eis-Uono, não aceitou o recurso da companhia. Para ele, o acidente aconteceu por descuido do operador da empilhadeira e, por isso, a culpa é da empresa. Para a sexta turma do TST, diária paga a título de ajuda de custo em viagem não pode fazer parte do salário do trabalhador. Veja por quê. Por receber os valores das diárias de passagem com valor superior a 50% do salário, um ex-empregado da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, procurou a Justiça. Ele queria incorporar o benefício à remuneração e, assim, receber as diferenças salariais correspondentes às verbas rescisórias. De acordo com súmula do TST, as diárias de passagens que excedam 50% do salário do empregado podem integrar o pagamento mensal. Porém, de acordo com o depoimento do próprio trabalhador, as despesas eram para o pagamento de hospedagem e alimentação durante as viagens a serviço. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho Paranaense concluiu que a ajuda era de custo e não poderia integrar o salário. O trabalhador recorreu sem sucesso ao TST. Para o relator do caso na sexta turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a parcela, apesar de alta, era para cobrir as despesas de viagens e não tinha caráter de remuneração. Por isso, as diárias não vão poder integrar o salário do ex-empregado da Conab. Por decisão da oitava turma, o Banco HSBC vai ter de repassar R$100 mil para cada agência ou posto de atendimento que não tiver equipamentos de segurança. O valor vai ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vidro blindado, porta giratória e colete à prova de balas para os vigilantes. Em Minas Gerais, uma lei estadual obriga que as agências bancárias tenham dispositivos de segurança como estes para reduzir os riscos no trabalho. E foi justamente a falta destes equipamentos em algumas agências e postos do HSBC que levaram o Ministério Público do Trabalho do Estado a entrar com uma ação civil pública. Resultado, o Tribunal Regional do Trabalho condenou o banco em R$100 mil por dano moral coletivo, podendo chegar ao limite de 5 milhões. A relatora do caso, ministra Dora Maria, da oitava turma, entende que é dever da empresa exigir dos empregados terceirizados o cumprimento das normas de segurança e a colocação dos equipamentos, mesmo que seja em imóveis locados. Em São Paulo, um metalúrgico vai ser indenizado por ter sofrido queimaduras durante o vazamento de um forno da empresa em que trabalhava. Bem, com o acidente, ele teve que se aposentar por invalidez. Forno em alta temperatura faz parte da rotina de trabalho de muitos funcionários das metalúrgicas, o que exige cuidado e atenção redobrados de quem passa boa parte do dia em locais como este. Além disso, as normas de segurança precisam estar em dia para não expor o empregado a perigo. Em uma metalúrgica de São Paulo, a falta de local apropriado para o serviço pôs em risco a vida de um trabalhador de apenas 33 anos. Além de ter queimaduras pelo corpo, ele foi aposentado por invalidez. O motivo? O vazamento de um forno.
Ao analisar o caso, o relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, confirmou o entendimento da Justiça de São Paulo e manteve a condenação da empresa, que vai ter de pagar R$200 mil de indenização ao ex-funcionário. Para os ministros da 6ª turma do TST, o local não era apropriado ao trabalho. No lugar certo, na hora certa. É o que determina a lei quando o assunto é transporte de cargas. Um empregado da Igreja Universal do Reino de Deus vai receber R$9 mil de indenização. Veja por quê. A decisão é da 4ª turma do TST. Quando o assunto é transporte de cargas, normas de segurança precisam ser seguidas. Uma delas diz que passageiro e carga não podem estar no mesmo local durante o deslocamento. A proibição está no inciso 2 do artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito. E foi justamente por não cumprir essa regra que um funcionário da Igreja Universal do Reino de Deus sofreu um grave acidente durante o transporte de andaimes. Ele estava no compartimento de carga quando algumas peças desabaram e caíram sobre ele, que perdeu parte dos movimentos do ombro. A Igreja Universal recorreu ao TST, alegando que o funcionário perdeu o prazo de 3 anos para ajuizar a ação, previsto no novo Código Civil que entrou em vigor em 2003. A relatora do caso na 4ª turma, a ministra Maria de Assis Calcin, afastou a hipótese de prescrição e deu ganho de causa ao empregado, que vai receber R$9 mil de indenização por danos morais e materiais. Na reportagem que vamos mostrar agora, você vai ver a importância de um contrato de trabalho, principalmente para algumas profissões. É o caso, por exemplo, de quem tem a missão de criar produtos. O resultado da boa ideia que teve é da empresa, mas isso deve estar bem claro entre as duas partes. Caso contrário, entra em cena a lei do direito autoral. A criatividade, em alguns casos, pode render um bom dinheiro. Mas se o foco é a criação de produtos, é preciso conhecer uma lei especial para não ser lesado, a do direito autoral. Mas muita gente não tem nem ideia do que ela trata. Nem imagina que seja. É um direito que você tem, você requer um documento, uma coisa e tem direito. Nada, nadinha. Direito autoral é alguma coisa política, alguma coisa assim? Não. A Lei 9.610 existe há 13 anos e diz o seguinte: o direito autoral é o direito do autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista de controlar o uso que se faz de sua obra e ainda garante ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. No local de trabalho, as ideias, principalmente as que viram produtos, merecem não só reconhecimento, como também pagamento. Por isso, o funcionário deve estar ciente sobre o papel que desempenha na área em que trabalha. Isso se resolve no contrato de trabalho. Vai criar um programa de computador. Está aqui. O direito meu é este, eu até aceito fazer. Eu crio, mas eu quero e acerta a remuneração. Mas nem sempre é assim. Não faltam exemplos de profissionais que tiveram as obras usadas de forma ilegal. Em Porto Alegre, por exemplo, um repórter fotográfico recebeu indenização por ter suas fotos publicadas em um jornal sem os créditos devidos. Já na Bahia, um escriturário da Caixa Econômica ganhou na Justiça do Trabalho o direito de receber indenização pelos softwares que criou para a instituição. Nos dois casos, o Tribunal Superior do Trabalho aplicou a lei do direito autoral em favor dos trabalhadores. Mas quando os direitos e deveres caminham lado a lado, o resultado não pode ser melhor. E aí as partes envolvidas não têm o que reclamar, só mesmo comemorar. Em relação à empresa que eu trabalho hoje, a relação ao crédito é corretíssima e muito respeitado o direito do crédito do fotógrafo. Mesmo tendo a lei para resguardar o direito autoral, tem gente que aposta numa palavra poderosa na relação empresa-criador. A ética, ela conta, acho que muito mais do que qualquer contrato. O nosso contrato que a gente tem com o funcionário é um contrato normal de empregador e funcionário. Mas a ética da nossa profissão, ela vai dizer muito mais para o funcionário o que ele pode ou não fazer dentro dessa relação.
Você acompanhou hoje os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. Continue sintonizado na Justiça do Trabalho, são muitos os caminhos. Anote aí, pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo Twitter e também pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na semana que vem. Até lá!